Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para um problema de contagem que envolve anagramas. E diz o seguinte: considera a palavra transmontano. Tenho agora 3 questões para esta palavra, vou começar pela primeira e ainda neste vídeo resolverei também a 2 e a 3. Começando então pela questão 1, que diz o seguinte: quantos são os anagramas desta palavra? Eu vou então começar por resolver aqui a 1. Quantos são os anagramas desta palavra? Em primeiro lugar, o que são anagramas? Anagramas são palavras com ou sem sentido para o nosso vocabulário que se conseguem obter trocando as letras desta palavra. Ou seja, pela troca das letras desta palavra vamos obter outras palavras que podem ou não ter sentido no nosso vocabulário. Portanto, todas as trocas que conseguimos aqui obter fazendo a permuta destas letras que aqui estão. Bom, para contabilizar isso, podemos utilizar a técnica que eu já falei em vídeo próprio. Portanto, se resultar de alguma dúvida, eu neste exercício vou ser mais prático, não vou explicar tudo ao pormenor, vou explicar com algum detalhe, mas se quiserem aprofundar o que eu vou aqui aplicar, podem ver o vídeo próprio onde eu falo de permutações com repetição. Então a estratégia é a seguinte: eu tenho aqui quantas letras para trocar umas com as outras? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 letras, então eu vou optar por fazer o seguinte: um 12 fatorial. E o que é que faz este 12 fatorial? Devemos é ter consciência do que é que faz este 12 fatorial, porque por si só o 12 fatorial não vai resolver o problema. Uma vez que, ao fazer 12 fatorial, eu estou a trocar 12 objetos entre si. Estou a contar todas as sequências que consigo obter pela troca de 12 objetos, todas elas, incluindo a troca de objetos que são iguais. Quando faço o 12 fatorial contabiliza também, por exemplo, nesta sequência, depois a troca do O com o O. Mas a troca do O com o O não resulta numa palavra diferente, resulta na mesma palavra. Por isso tenho de fazer aqui uma divisão, e lá está, esta divisão que eu explico com mais detalhe no tal vídeo. Vou dividir aqui este 12 fatorial, fazendo, digamos, uma compensação por estas contagens em excesso resultantes das letras que são iguais, pela troca das letras que são iguais entre si. Então vou ver, bom, quantas letras é que eu tenho aqui iguais? Começando pelo T, vou começar aqui pelo T. Tenho uma repetição do T, tenho 2 T's. Então eu vou aqui dividir por 2 fatorial, que é para fazer a tal compensação da troca dos T's. Mas tenho mais, R's não, R só tenho 1. A's tenho 2. Então vou colocar aqui uma multiplicação no denominador também por 2 fatorial, que resulta de ter 2 A's. Depois N tenho 1, 2, 3. Então vou multiplicar aqui no denominador por 3 fatorial. E mais S só há 1, portanto, poderia colocar aqui vezes 1 fatorial, não faz sentido. É só quando tiver letras repetidas. M também não está repetido, o O está repetido 2 vezes, então ainda aqui 1 vezes 2 fatorial. Bom, e agora sim, este resultado, que é para fazer na calculadora, o objetivo aqui não é determinar, eu poderia simplificar, desenvolver aqui o 12 fatorial e fazer algumas simplificações com o denominador. No entanto, o objetivo não é esse, o objetivo é trabalhar esta expressão na calculadora. A calculadora permite fazer as permutações e, portanto, isto irá dar 9.979.979.200 anagramas. Portanto, pela troca aqui destas letras, feita já esta divisão que vai, digamos, fazer a compensação das repetições das palavras que resultam da troca das letras que são iguais, por este 12 fatorial, feita já essa compensação, o resultado é então 9.979.200. Bom, vou agora, portanto, passar à questão 2. E a questão 2 diz o seguinte: quantos são os anagramas desta palavra em que consta a sequência montar? Bom, vou aqui também aplicar uma estratégia de resolução que tem a ver com a tal explicação que eu fiz em vídeo próprio. No entanto, depois devemos ajustar cada pergunta que nos fazem, fazendo alguns ajustes à forma de pensar para digamos, nos facilitar o raciocínio. No caso, é o seguinte: nós queremos contar então agora os anagramas, ou seja, as palavras que resultam aqui, algumas palavras que resultam pela troca aqui das letras, terão, portanto, esta sequência de letras montar pelo meio, mas seguidas, não é? Portanto, poderá estar no início, montar, e depois as outras letras, poderá estar no fim ou poderá estar no meio. Mas queremos contabilizar quantas dessas palavras
tem então esta sequência de letras, montar. Podemos fazer então o seguinte, eu vou considerar aqui esta sequência de letras como sendo uma única letra, e agora vamos fazer esse exercício para nos ajudar aqui na contagem. Portanto, uma vez que eu quero que esta sequência seja fixa, contar os anagramas em que eu esteja a ver esta sequência lá pelo meio, ou no início ou no fim, mas tenho de estar a ver esta sequência, então eu vou olhar para esta sequência de letras como sendo uma única letra. É um objeto fixo que eu quero aqui trocar com as letras restantes. Então, quais são as letras restantes? Vou ver quais são as letras que sobram, tirando estas que eu aqui estou a considerar. Por exemplo, o M está aqui. Quantos M's é que eu tenho na palavra inicial? Só tenho um, então já não vou ter aqui nenhum M. O T, vou começar aqui pelo início, talvez seja mais fácil. O T, eu tenho 2 T's aqui na palavra inicial transmontano. Já tenho aqui um, portanto sobra outro T para aqui. Depois, R's, tenho aqui um R, já está aqui, portanto já não sobra. A's, tenho 2 A's, já está aqui um, sobra aqui outro. N's, tenho 3 N's, tenho aqui um, sobram 2 N's. 2 N's ainda para fazer as trocas. S, tenho aqui um, não tenho aqui nenhum, portanto o S está aqui também para ser trocado. M está aqui, só tenho lá um, portanto não consta. O O, tenho 2 O's, já está um aqui reservado, portanto sobra outro O. O N já está contabilizado, o T também, o A também, o N e o O. Pronto, tenho aqui 12 letras, só para ver se não me enganei, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, estão aqui todas. Mas a questão é que eu agora quero considerar esta sequência de letras, que forma a palavra montar, como sendo uma única letra. E aí posso fazer estas trocas desta letra. Esta letra, reparem, quando eu considero que esta sequência é uma única letra, e vou fazer a troca com as restantes, vou ver sempre esta sequência de letras, portanto, na sequência total. E por isso posso agora fazer um problema idêntico ao que fiz no exercício anterior, mas quantas letras tenho agora? Então, se estou a considerar que aqui é uma única letra, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 letras no total. Então vou fazer um 7 fatorial e vou ver se neste 7 fatorial estão a ser contabilizadas palavras que são iguais pelo facto de estar a trocar letras iguais. Então vou ver, olha, esta letra que eu estou a considerar, que é esta sequência de letras, mas que eu estou agora a considerar como sendo uma única letra, aparece repetida? Não. Tenho aqui montar, não aparece mais. O T aparece repetido? Bom, não aparece. Atenção, não vamos confundir este T com este T. Agora eu tenho aqui uma nova letra, que é a letra montar. Vamos pensar assim. E a letra T é igual à letra montar? Não. Isto aqui agora é como sendo um objeto independente. Ok? Portanto, não é igual. Portanto, não há uma repetição da letra T. Letra A, também não. Eu olho para aqui, não tenho 2 vezes a letra A, considerando então esta sequência como sendo uma única letra. N, o N aparece 2 vezes. Então, quando eu faço aqui a troca destes 7 objetos, estou a fazer aqui contagens em excesso pela troca deste N, porque se eu trocar este N com este N, não altera a sequência. Não origina uma sequência nova. Por isso, vou dividir aqui por 2 fatorial, porque tenho 2 N's. O S só aparece uma vez e o O também. Bom, então o resultado é exatamente este. Este resultado que aqui está, esta fração, 7 fatorial a dividir por 2 fatorial, que é igual, portanto, também operando na calculadora, é igual a 2520, vai contabilizar todos os anagramas que se conseguem fazer com estas letras, com esta palavra, desta palavra, onde estamos a ver a palavra montar pelo meio, que pode estar no início, pode estar no fim, porque reparem que nós estamos aqui a fazer a troca de todas estas letras agora, considerando, lá está, este grupo, esta sequência como sendo uma única letra. Bom, são técnicas de contagem que podem ir transportando para outros exercícios, ok? Eu estou aqui a falar de anagramas, mas vamos supor que estamos a sentar pessoas e queremos que 2 respectivas pessoas, imaginem um casal de namorados, fiquem juntos. Bom, poderemos fazer algo idêntico ao que eu estou aqui a fazer. Eu terei também exercícios desse tipo mais para a frente, mas comecem a generalizar as coisas e a transportar as ideias
também para outros exercícios. Bom, e agora vou aqui para a terceira questão, que é quantos são os anagramas desta palavra que não começam por vogal? Então eu vou aqui à terceira e agora vou fazer aqui de duas formas diferentes. Eu vou fazer aqui até uma divisão, vou fazer por dois processos distintos, um deles que eu considero mais fácil porque faz-se menos coisas, mas é importante que entendam os dois, ok? Que é o seguinte, quantos são os anagramas desta palavra que não começam por vogal? Bom, que não começam por vogal, portanto, se não começam por vogal, tem que começar por T, por R, por N, por S ou por M, ok? Portanto, não pode ser por vogal, não pode começar por A nem por O. Ora, como eu tenho aqui menos vogais, posso pensar no contrário do que me estão a pedir. E esta é uma outra estratégia que podem ir pensando para problemas de contagem. Por vezes dá jeito pensar no contrário do que me estão a pedir. Mas atenção, cuidado ao pensar no contrário. Tem mesmo de ser o contrário do que me estão a pedir. Ou seja, o total de situações que me estão a pedir mais o total de situações que é o contrário do que me estão a pedir, a soma dessas duas tem que dar o total. Neste caso, a soma das duas teria que dar 9.979.200. Portanto, não podem pensar no contrário e o vosso contrário ter casos que também estão no número de casos incluídos nos casos que me estão a pedir. Bom, não sei se me fiz entender agora, mas eu vou tentar organizar aqui a ideia. Então, é o seguinte, a todos os casos sem restrição, todos os casos, eu vou subtrair o contrário do que me estão a pedir. Ou seja, eu quero contar os anagramas desta palavra que não começam por vogal. Então, a todos os casos que já estão aqui contabilizados, eu não vou fazer de novo, estão aqui já, portanto, se não tivesse feito antes, faria isto, ok? Portanto, são todos os casos, sem restrição, eu vou subtrair os anagramas que começam por vogal. Ora, agora reparem, se a todos os casos que eu vou aqui contabilizar, então eu vou já até colocar aqui 9.979.200. São os casos todos sem restrição. Este 9.979.200 inclui os anagramas que começam por vogal e que não começam por vogal. Todos, inclui todos. Então, se a estes eu subtrair os que começam por vogal, vou obter os que não começam por vogal. Concordam com isto? Portanto, se a todos os casos eu subtrair os que começam por vogal, vou obter os que não começam por vogal. Bom, então eu agora vou contar os que começam por vogal, porque é mais fácil contar do que contar aqueles que não começam por vogal, embora eu vá fazer daqui a pouco aqui também dessa forma, ok? Sem pensar no contrário, digamos. Então vamos a isso. Pensando nos casos que começam por vogal. Para começar por vogal, terá de começar por que letra? Por A ou por O? A, E, I, O, U. Tem que começar por A ou por O. Então eu vou considerar aqui, vamos considerar que começa por A e depois tenho ainda um grupo de letras que eu quero aqui considerar. Que letras são essas? Vou aqui escrever, estou a reservar um A para a primeira posição, digamos. Depois tenho então um T, tenho um R, tenho outro A, vamos supor que o A que eu tirei, ou posso tirar já este, portanto, este está na primeira posição, não entra, então tenho um N, um S, um M, um O, um N, um T, um A, um N e um O. Então, está reservada uma letra aqui para a primeira posição, que é para começar por vogal, portanto, uma possibilidade, que é o A. Atenção, estar este A ou estar este é a mesma coisa, porque se eu trocar este A com este, não altera a palavra, por isso não tenho que contar aqui trocas deste A com este A. E depois, como é que conto as trocas, então, destas palavras que tenho aqui? E aqui volto à estratégia que já apliquei nos exercícios anteriores. Quantas letras é que eu aqui tenho? Tenho 11, porque já está aqui um A. Eram 12, tenho aqui 11. 11 fatorial e vou dividir pelas repetições que aqui encontro. E quantas repetições é que eu encontro aqui? Bom, o T está duas vezes, então dividi por 2 fatorial. O R
aparece só uma vez. O N aparece 3 vezes, portanto 3 fatorial. O S aparece só uma vez, o M também só uma vez, o O 2 vezes, então 2 fatorial. O N já está, o T já está, o A agora aqui só aparece uma vez, portanto este A está aqui fixo, eu vou trocar estas todas umas com as outras, o A aqui só aparece uma vez, por isso não tenho que fazer aqui a repetição com o A. E portanto está feito. Ou então, reparem que pode acontecer começar por A ou pode começar por O. E reparem no que se vai aqui passar, porque é importante depois para esta estratégia que eu vou fazer aqui a seguir, ok? Portanto, pode começar por O e mais uma vez, que palavras, que letras é que sobram? Reservando o O aqui para a primeira posição, quantas é que sobram? Bom, vamos ver, é idêntico ao que fiz agora, portanto tenho um T, tenho um R, um A, um N, tenho um R, um A, um N, S, M, o O então está reservado para o início, pode ser este ou o outro, tanto faz, mas vou reservar já este, depois tenho um N, um T, um A, um N e um O. Bom, e então vou fazer uma mesma contagem, reparem que já estamos habituados a esta leitura do O, vai ser aqui um mais, uma vez, agora uma possibilidade aqui para o início, que é um O, tem que ser um O, só há uma possibilidade, que é um O. Ok, eu tenho 2 O's, mas volto a dizer, eu não tenho de contabilizar a troca deste O com este O, porque não resulta numa palavra diferente. Portanto, aqui está um O. E agora vou pensar, é aqui nas trocas que posso fazer com estas letras, porque eu estou a obrigar a que comece por O aqui. Então tenho 11 fatorial, porque tenho aqui 11 letras, e vou dividir por... Lá está. E agora volto ao mesmo. T's, tenho 2 T's, 2 fatorial. R, só tenho 1. A's, tenho 2, portanto, 2 fatorial. N's, tenho 3, 3 fatorial. S só tenho 1, M só tenho 1, o N já está, o T já está, o N já está, o A já está, o N já está. O só tenho 1. Portanto, aqui só tenho 1 agora neste grupo, que é o que eu estou a trocar. Bom, reparem ainda noutra coisa que também poderá ser interessante para o que vou fazer a seguir. Uma vez que o A e o O estão na palavra com o mesmo número de repetições, ou seja, o A está 2 vezes e o O também está 2 vezes, eu poderia simplesmente pensar e abreviar aqui este O fazendo o seguinte, pensando desta maneira, colocando aqui um 2, reparem que esta fração é igual a esta. Então estar a fazer esta fração mais esta fração, que são iguais, é o mesmo que fazer 2 vezes esta fração. E isto pode agilizar um pouco a forma de pensar, em vez de estar a ver aquele O, mas isto, atenção, pelo facto do A e o O estarem com o mesmo número de repetições na palavra. Eu podia pensar então assim, bom, aqui para a primeira pode estar um A ou um O, e depois tenho, portanto, 11, e agora não vou colocar quais são, para não gerar confusão, mas tenho aqui 11 letras, ok, nestas mesmas condições em que vou ter sempre no denominador 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Bom, poderia pensar então neste O, pelo facto do A e do O estarem com o mesmo número de repetições, poderia abreviar e pensar, tenho 2 possibilidades para a primeira posição e por aí vai. Bom, o facto é que o que eu quero para aqui é o seguinte, os que começam por vogal, então, são dados por isto, 2 vezes 11 fatorial a dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. E agora é fazer a conta aqui, portanto 9.979.200 menos, este resultado aqui também feito na calculadora dá então, ora 1, 2, 3, 3.326.400, que resulta num resultado final de 6.652.800. Bom, para explorar um pouco mais aqui as técnicas de contagem, eu vou então fazer de outra forma. Vou aplicar esta estratégia que apliquei aqui para as vogais, mas agora contando de forma direta. Em vez de fazer todos os casos menos o contrário do que me estão a pedir, vou contar mesmo os casos em que não começam por vogal. Então vou pensar assim, bom, para não começar por vogal, pode começar por quê?
Pode começar por T, por R, por N, por M, mas aqui estas letras que eu estou a considerar, algumas aparecem 3 vezes, outras 2 vezes, outra 1 vez. Então, para ter menos O's, eu vou agrupar pelas letras que estão com o mesmo número de repetições. Então vou começar pela que aparece mais vezes, o N, por exemplo. Vou considerar que está aqui um N. O N está a começar por N, que não é uma vogal, ok? E o N está 3 vezes e não há outra letra que esteja repetida 3 vezes. Então vou pensar assim, tenho aqui um N e agora vou fazer algo idêntico. Quantas letras sobram aqui? Reservando um N para o início. Então tenho um T, tenho um R, tenho um A, tenho este N já foi reservado para o início, tenho um S, um M e um O, um S, um M, um O, N, T, A, N, O, N, T, A, agora vou abrir aqui um bocadinho o espaço, depois já fecho novamente, ora, N, T, A, N, O. Portanto, reservando um N para a primeira letra, queremos que não comece por vogal, portanto pode começar por N. Tenho depois aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então posso pensar assim, bom, só tenho uma possibilidade para aqui, que é o N, vezes 11 fatorial, a dividir, e agora vou ver aqui o que é que eu tenho. Neste 11 fatorial, estas letras que eu quero trocar, ora, T's tenho 2, então tenho que dividir aqui por 2 fatorial. R's só tenho 1. A's tenho 2, portanto 2 fatorial. S's só tenho 1. M's só tenho 1. O's tenho 2. Ok? Multiplicar aqui no denominador também por 2 fatorial. N's já está. Não, tenho 2 também, N's. Neste grupo agora, que é as trocas que eu vou fazer aqui, tenho 2 N's. 2 fatorial. T já está contabilizado aqui. O A também. O N também e o O também. Pronto. Ou, portanto, eu quero ter aqui, quero que comece por N, ou pode começar por outra letra que também não é vogal. Vamos ver agora uma que apareça 2 vezes. O T, por exemplo. Atenção, o T aparece 2 vezes, o A também aparece 2 vezes e o O também aparece 2 vezes. Mas o A e o O são vogais. E eu agora só quero contabilizar aqui as que não começam por vogal. Então eu vou dizer pode começar por T. Pode começar por T. E ao começar por T, eu reservo um T aqui para a primeira posição, que é para começar por T, e vou ver as letras que sobram, tirando um T para aqui. Então tenho um R, um A, um N, portanto R, A, N, S, M, O, S, M, O, N, T, A, N, T, A, N, O. Tenho aqui estas letras e vou pensar da mesma forma, mas atenção que agora é diferente do que vai acontecer aqui. Porquê? Porque o N aparece 3 vezes e o T aparece 2 vezes. Então, mas vamos pensar, tenho aqui uma possibilidade, que é o T, vezes, agora 11 fatorial, porque tenho aqui 11 letras, e nestas 11, vamos ver, o R só aparece uma vez, o A aparece 2 vezes, portanto 2 fatorial, o N aparece 3 vezes, portanto 3 fatorial aqui, o S só aparece uma vez, o M só aparece uma vez, o O aparece 2 vezes, portanto 2 fatorial, o N já está. O T só aparece uma vez, porque o outro está ali reservado, estou só a trocar estas, ok? O A já está, o N já está e o O já está. Portanto, 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ou ainda, reparem, já estão aqui todas as letras que não são vogais? Não, ainda tenho aqui um O. Tenho um O ou poderia ter mais O's, mas reparem que agora vou contabilizar as letras que, portanto, aparecem repetidas, que não aparecem repetidas, digamos, mas que não são vogais. Por exemplo, pode começar também por R. E o R só aparece uma vez, ok, mas pode começar por R. E aqui é que vou agrupar todas as letras que não são vogais e que não estão repetidas, posso agrupar tudo nesta situação, em vez de estar a fazer outros O's. Também poderia colocar aqui um R e contar considerando que estava o R no início. Ou, depois, contabilizando aqui para o S. Ou contabilizando para o M.
Mas como o R, o S e o M, e vou ver se há mais ou não, aparecem o mesmo número de vezes, que só aparece uma vez, estes 3 O's que eu iria aqui ter serão iguais, e por isso vou fazer tudo no mesmo. Pode estar aqui um R, pode estar um S ou um M, ok? À semelhança do que fiz aqui nesta situação que expliquei aqui em cima. E então vamos ver, tirando um R, um S ou um M, e tirando apenas um, não estou a tirar 3, ok? Agora vou apertar aqui um bocadinho, já agora para não estragar aqui a estética desta apresentação. Portanto, tirando uma destas letras, aliás, nem as vou escrever todas, mas sobram-me aqui 11, ok? 11 letras, porque só estou a tirar uma, ok? E destas 11 letras, eu vou então agora contabilizar da seguinte forma. Tenho aqui 3 possibilidades agora, pode ser o R, o S ou o M, mas só está cá uma, ok? Tenho 3 possibilidades. E vou fazer 11 fatorial, porque continuo a ter aqui 11 letras, e agora vou pensar numa delas e as outras seria igual. Por exemplo, se tivesse o R, então eu pensava, tenho lá 2 T's ainda, então 2 fatorial, tenho lá, o R não está lá, o A tenho 2 A's, portanto 2 fatorial, N's tenho 3 fatorial, S só tenho 1, M só tenho 1, O's tenho 2 fatorial. E mais nada. E está tudo contabilizado. Agora é só fazer esta conta e este resultado terá que dar o mesmo que temos aqui. Vou até fazer também aqui a azul. Vou só simplificar aqui um bocadinho esta expressão para depois conseguirem meter... O que é que podemos fazer aqui? Podemos, por exemplo, igualar denominadores. Reparem, eu aqui tenho 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui tenho 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Vou colocar tudo com 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Então esta fração precisa ser multiplicada por 3 fatorial, porque tenho aqui um 3 fatorial, estão a ver a ideia? Então este 1 pode desaparecer daqui, fica 3 fatorial vezes 11 fatorial, a dividir, e já vou colocar tudo no mesmo denominador, ok? Vai ficar então aqui no denominador, vai ficar 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 3 fatorial. E vou ver o que é que tenho que multiplicar em cada fração para ficar com este denominador. Então, nesta, só tive que multiplicar por 3 fatorial. Mais, nesta aqui, tenho que multiplicar por... Reparem, eu tenho aqui 4 vezes o 2 fatorial. E aqui só tenho 2. Então, vou ter que multiplicar aqui por 2 fatorial vezes 2 fatorial. O 3 fatorial já está lá, por isso, vezes 11 fatorial. Ok? Não tenho de... basta multiplicar aqui no denominador e numerador por 2 fatorial, que já fico com este denominador. Mais... E aqui tenho 2 fatorial, falta multiplicar só por 2 fatorial. Eu tenho 3 vezes 2 fatorial vezes 11 fatorial. Pronto, e feitas aqui estas contas, eu posso ainda colocar aqui o 11 fatorial em evidência, e aqui ficava com 3 fatorial, mais... Posso já fazer as contas, vou simplificar aqui um bocado a expressão. Atenção que isto é para fazer na calculadora, ok? Mas eu estou só a dar aqui um jeitinho à expressão. 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2, 2 vezes 2, 4, mais 2 fatorial dá 2, 3 vezes 2, 6, e aqui 6 também. Isto a dividir por 2 fatorial dá 2, ok? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 3 fatorial dá 6, ou seja, isto iria dar 11 fatorial, 6 e 4 vezes 16, a dividir por, ora, 6, 6, 36, e vão 3, 6, 1, 6, 7, 8, 9, 96. Bom, e este resultado terá de dar, agora eu já vou colocar aqui, 6.652.800. Bom, e fica assim resolvido este exercício. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.